Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre a função social das empresas estatais e para isso eu vou mencionar mais uma concessão que de certa forma é recente, que é dos terminais do metrô. Eu já fiz um vídeo falando um pouco das incoerências desse contrato, mas agora eu vou falar um pouco de forma mais ampla em relação aos valores, os investimentos, enfim, porque eu fui atrás de documentos e tive acesso, né, a documentos públicos com dados de receitas, despesas, os custos desses terminais e também os parâmetros que vai se dar essa concessão dos terminais. E foi possível observar que nos 30 anos de concessão, a empresa privada, né, o consórcio, vai ter um lucro bruto e considerando os custos, as despesas, os investimentos já embarcados nisso aí, o lucro líquido nesse período gira em torno de 1,4 bilhões de reais, isso por baixo. E a gente sabe que a grande maioria das concessões e dos investimentos privados utilizam financiamento de bancos públicos, que são taxas baixíssimas e prazos enormes. Aí que está a questão do que é a função social das empresas estatais. Por que o setor público não faz investimento dessa forma de fazer financiamentos para gerar mais qualidade, prestação de serviço? Imagina esse 1,4 bilhão de reais nos caixas públicos e não nas empresas privadas. É o que seria possível fazer. Então é nesse sentido que a gente coloca o que é a função social da empresa, porque uma estatal auxilia o Estado a amenizar, diminuir as desigualdades diversas que existem, oferecendo serviços para todos os setores e não apenas aqueles que são de grupos que geram algum tipo de lucro, enfim, mas é um serviço prestado universalmente, geralmente de forma gratuita ou com tarifa social, enfim, para que todos tenham acesso a diversos serviços dessas empresas públicas. Essa é a ideia de uma empresa estatal, né? E ao contrário, a empresa privada visa obviamente sempre o lucro, e é o que eu falei anteriormente, que na estatal você vai procurar atender o máximo de pessoas possíveis, universalizar isso, né? E com um acesso muito mais barato para a pessoa, né? Para o usuário, para a população, enfim, então tem essa diferença drástica aí. Mas além disso, tem a questão também de que a empresa tem a função de ter uma garantia de segurança à soberania nacional, né? Porque imagine empresas privadas, grandes bilionários estrangeiros assumirem algumas empresas nossas estratégicas, contendo segredos que podem deixar o país, na verdade, refém dessas empresas, desses bilionários, dependendo do tipo de acesso que eles vão ter de dados e, enfim, da segurança que envolve tudo isso aí. E é o exemplo de privatizações como Petrobras, Eletrobras, bancos públicos, Casa da Moeda, enfim, diversas privatizações que estão no plano dos governos que estão aí, né? E que geram essa insegurança nacional ao se concretizar esses tipos de concessões e privatizações. Então a gente tem que pensar muito bem nesse ponto, porque os governos como Dória e Bolsonaro visam apenas garantir benefícios para esses grupos privados que lá na frente vão financiar suas campanhas. E é sempre uma troca, né? Um financia a campanha aqui, depois concede uma empresa estatal ali e acaba ficando sempre esse toma lá da cá. Então
A gente tem que ter em mente essa questão do que é a função social da empresa estatal e a questão da segurança nacional, soberania nacional, questão estratégica. Então, a gente não pode deixar que as nossas empresas sejam concedidas e gerando risco para a população e também o risco de diminuir a prestação de serviço, a qualidade, aumentar preço e tudo mais. Esse é o ponto que eu queria colocar em relação à função das empresas estatais. E nos próximos vídeos vou falar um pouco sobre as empresas públicas de outros países. Também vou começar já a falar sobre as terceirizações, que, lembrando, a série é sobre privatizações, PPPs, concessões e terceirizações. Então, nos próximos vídeos eu vou falar de outros países e também já iniciar algumas coisas sobre terceirizações. Então, até a próxima, um forte abraço.